Que Deus te abençoe e guarde, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, para melhor entendimento, vai nos falar sobre dois homens. E esses dois homens, um deles, Estevão. Estevão foi um homem instituído pelos os 12 discípulos, que num determinado momento oraram a Deus e continuaram orando para que fosse escolhido homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para trabalhar na obra do Senhor. Esses homens, os diáconos, entre eles se destacou Estevão. Por quê? Estevão ali, cheio do Espírito Santo, não diferente dos outros, mas naquele momento Estevão se reúne com alguns homens da lei, homens que não conheciam ou conheciam, mas não vivenciavam a palavra de Deus. E esses homens ali se enfureciam cada vez mais ao ver Estevão falar cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, sobre a palavra de Deus. Estevão ali fala de Moisés, fala de como Jesus foi morto, vai relatando tudo. Naquele momento, no capítulo 6, versículo 11, vai falar que aquelas autoridades instruíram pessoas a falar contra Estevão, a levantar calúnias contra ele. Mas Estevão não esmurece, Estevão, ele permanece firme ali, exaltando o nome do Senhor, exaltando o autor e consumador de nossas vidas, que é o poderoso Deus. E ali, num determinado momento, começam a apedrejar Estevão, porque a raiva dele já subia muito a cabeça, os dentes deles rangendo, e eles enraivados ali, eles começam a apedrejar Estevão. Estevão sendo apedrejado, ele vai e declara: Senhor, não impute a eles essa culpa. Em início, Estevão declara naquele momento, sendo apedrejado, que via a glória do Senhor, estou vendo a glória de Deus. Aí a raiva deles aumentava mais. E finalizando, Estevão diz que não impute a eles essa culpa, ou seja, mesmo sendo apedrejado, ainda assim se compadece daqueles homens, porque a palavra de Deus nos diz que o homem perece por falta de conhecimento e que o inimigo cega o entendimento. Então Estevão, conhecedor da palavra, sabia de tudo isso que estava acontecendo, mas ele morre ali apedrejado, as vestes dele jogadas aos pés de um homem que é Saulo de Tarso, homem conhecedor das leis de Roma, não vivenciava a palavra, mas vivenciava aquelas leis, homem poliglota, um homem cheio de inteligência, mas não tinha direção do Espírito Santo. E ali aquele homem, ao ver aquilo, ele não se compadece, pelo contrário, ele se enfurece mais ainda, ele sai em busca de uma carta das autoridades para dar poder mais do que ele tinha, porque ele já assolava aquela cidade, aqueles lugarejos por onde ele passava, aquelas vilas, ele já destruía pessoas, ele matava pessoas e todo mundo já era temeroso dele. Ali ele pega uma carta para poder acabar com aquela seita, era assim que ele chamava os cristãos, era assim que ele chamava as pessoas que professavam a fé em Cristo, que falava de um Deus que era vivo, que é vivo. Então naquele momento Saulo sai destinado a fazer isso. No caminho Jesus tem um encontro com ele, ou ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece resplandecente e ele cai. Quando ele cai, ele diz, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ali reconhece a voz do Senhor e fala: Senhor, Senhor. Ali Jesus faz com que ele seja conduzido a um determinado local. Ele fica ali 3 dias sem comer e sem beber. E ali Jesus procura um homem que é Ananias, que mesmo temeroso, dizendo: eu não vou, porque Jesus pede a ele que vá ungir Saulo e fale para ele quanto ele irá padecer pela sua obra. Mas Ananias não diz: não vou, porque aquele homem mata pessoas, aquele homem destrói vidas, famílias inteiras, eu não quero ir lá. Mas o Senhor Jesus, ele manda e aquele homem ali, Ananias, obedece. E Ananias vai lá, unge a ele volta a enxergar e ele volta a entender, ele começa a entender qual é o projeto de Deus na vida dele. E se você ainda não conhece qual é o projeto de Deus na sua vida, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através do seu Santo Espírito, possa tocar no teu coração nesta manhã, possa despertar você do sono da indolência, e como Saulo, que vivia leis, era religioso, era poliglota, era cheio de autoridade, família rica, mas na hora que ele teve o encontro de Jesus,
com Jesus a vida dele mudou, tomou um novo rumo. E se você lê a palavra de Deus, leia a Bíblia, você vai ver que Paulo, ele se tornou Paulo e ele foi preso e ele, passou aflições, ele levou chicotadas, ele fugiu, ele passou por naufrágio. É linda a história de Paulo. Se você ver as cartas que ele escreveu ainda na prisão, exortando e levando as pessoas e aqueles que ele ganhava para Cristo uma nova vida, uma vida em abundância. Neste momento, que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus, onde quer que você esteja.